caros colegas. Que tal falarmos um pouco do assunto abandono afetivo, que está relacionado ao Código Civil, ao ECA e à Constituição Federal. Já que na Constituição Federal, já que no artigo 227 da Constituição Federal diz que é dever da família, da sociedade e do Estado assegurar à criança e ao adolescente e ao jovem com absoluta prioridade o direito à vida, à saúde, à alimentação e à educação, ao lazer, à profissionalização, à cultura, à dignidade, ao respeito, à liberdade e à convivência familiar e comunitária, além de colocá-los a salvo de toda forma de negligência, discriminação e exploração, violência, crueldade e opressão. Isso é o que diz o artigo 227 da Constituição Federal. Então, como vimos, é assegurado ao jovem, à criança e até à fase adulta o dever da família de cuidar. Então, será que essa falta de cuidado dos pais implica no crescimento da criança? Implica na sua formação psicológica? Na sua rigidez sociológica? Então, vejamos. É claro que esse cuidado recai para seus genitores e esse menor, essa criança, ela precisa desse apoio dos pais, apoio moral, apoio psicológico e da sua saúde mental. O que temos a dizer é que o apoio material não é o suficiente para o crescimento dessa criança. Então, indaga-se: é obrigado a amar? É possível obrigar alguém a amar? A falta de convivência do familiar, a falta desse afeto dos pais para com filhos, é possível recair um pedido de indenização? Será que essa criança, esse menor ou esse filho, vamos dizer assim, ele consegue na justiça esse pedido de indenização? E quanto? Indaga-se ainda: quais os deveres dos responsáveis? Vamos esclarecer essas e outras dúvidas sobre esse assunto, abandono afetivo. Então, o que podemos dizer sobre abandono afetivo? Existe? Existe sim. O abandono afetivo, ele acontece quando um pai deixa de prestar apoio moral, psicológico, social para uma criança, para um filho, para um adolescente. Não temos dúvida que estamos diante de uma situação bastante inovadora. Então, podemos abordar esses aspectos, são aspectos plenamente e absolutamente de sentimento, de amor, do pai para o filho. Podemos chamar de trilogia: amor, carinho e atenção. A gente vem de uma cultura que não prioriza essa atenção aos filhos, do pai para os filhos. Essa cultura brasileira que os pais não dão tanta atenção como os filhos precisariam. A gente vem de uma cultura que não privilegia a atenção máxima dessa criação com os filhos, para os filhos. Mas vejamos, existe uma grande exceção. Tem famílias que prezam por isso. É a minoria? É, mas existem ainda famílias que prezam pela criação de seus filhos, por essa atenção, e sabe que é muito importante esse acompanhamento do crescimento. Entre outras, como diz no artigo 1632 do Código Civil, sobre a dissolução da união estável, o divórcio, que não altera essa relação do pai com o filho. O que o Código vem dizer é que, com o divórcio, isso não quer dizer que tu deve se afastar do seu filho, que só o bem material, só o auxílio material não é o suficiente para a criação dessa criança, desse filho. Acontece que alguns pais acham que quando se separa,
que paga essa pensão alimentícia, isso já é o suficiente para a criação de seu filho. Só que não é não. Existe uma grande diferença entre auxílio alimentação, que é essa pensão alimentícia, e esse acompanhamento do crescimento da criança. Pois veja bem, pai, veja bem, mãe, essa criança, ela passa por um processo de desenvolvimento. E nesse processo de desenvolvimento, esse processo não é linear. Esse processo, ele precisa do acompanhamento de vocês, de você pai, de você mãe, de você família. Esse desenvolvimento, ele acontece de forma gradual, contínua. Por isso que é necessário esse acompanhamento. A criança passa por avanços e retrocessos. E justamente por isso que a participação dos pais nesse desenvolvimento é indispensável. Esse desenvolvimento que podemos chamar de físico, psicológico, social e emocional. É indispensável que você faça parte desses momentos. Acontece, pai, que se você não fizer parte desse desenvolvimento do seu filho, ele pode ter um impacto, ele pode ter um bloqueio na sua fase adulta. Vejamos bem, existem crianças que não conseguem se adaptar em outro meio social. Por quê? Às vezes a gente não entende. E muitas vezes tem pessoas que até julgam essas crianças. Ah, porque criança é assim, porque é aquilo outro. A criança não teve o acompanhamento de seus pais, do seu pai. A criança não aprendeu a conviver no meio social. Não teve apoio intelectual. E como diz expressamente no artigo da Constituição que citamos a Lures, é dever da família o acompanhamento do pai para o crescimento e desenvolvimento do seu filho. Quando vem acontecer a separação, esse acompanhamento é justamente para não causar transtornos para essa criança. Claro, o pai, a mãe, tem direito sim de se separar, mas alguns pais acham que o único dever quando se separam é o direito material, é o dever de auxiliar materialmente. O STJ, ele prioriza o amor, o afeto. Apesar de alguns juristas irem contra isso. Mas o que é que o pai que abandona o seu filho, ele pode responder por isso? Pode responder criminalmente e pode pagar uma indenização para seu filho. O pai que abandona seu filho pode responder por isso? Pode. E ele pode até ser preso. De acordo com o STJ, esse abandono se dá depois da criança ter nascido. Como o filho pode buscar esse reparo na justiça? O filho pode estar entrando com uma ação representada por sua mãe. O juiz fixará o valor da causa de acordo com cada causa. Como serão essas provas? As provas, elas poderão ser testemunhais. Por exemplo, o pai que não vai no aniversário do seu filho, o pai que não vai na festinha da escola do seu filho, e até mesmo o pai que não está presente no casamento do seu filho. Vale ressaltar que esse abandono ele não se dá somente dos pais para os filhos, se dá também dos filhos para os pais. Os pais, na sua velhice, precisam de auxílio, de apoio dos seus filhos. E eles também podem entrar com uma ação e até ganhar uma pensão de seus filhos para esse apoio, para esse auxílio na sua velhice. Então, o que o STJ prioriza é exatamente esse laço da família, esse afeto, esse amor, esse acompanhamento para que a criança não venha a ter bloqueios na sua fase adulta. É claro que nenhum dinheiro paga o que essa criança passou na sua fase de criança, na sua fase de desenvolvimento, estar passando por problemas na sua fase adulta. Dinheiro nenhum paga, mas essa é uma reparação que a justiça pode fazer para esse filho que não teve esse afeto do pai. Algumas perguntas.
Alguns indagam: esse abandono se dá da gravidez ou depois de nascido? Esse abandono se dá depois de nascido. Acompanhar essa construção é indispensável. Assista agora a alguns vídeos de crianças e adolescentes que foram abandonadas por seu pai. Meu pai nunca foi presente na minha vida. Me doeu tanto. Eu cresci sem o apoio dele, sabe? É difícil falar, mas às vezes eu queria um pai, eu queria um protetor do meu lado. Ele sempre foi ausente, nunca se importou comigo. Por conta da separação dele da minha mãe, ele sumiu da minha vida, nunca mais deu as caras. É triste. É triste porque eu queria um pai para me levar na escola, para poder me buscar, para me proteger, para quando eu estivesse em perigo, eu poder falar para ele. Eu queria um pai de verdade. Eu não quero essa droga chamada dinheiro. Eu não quero isso. Se eu quisesse, eu trabalhava. Eu só queria um pai. Eu queria saber como é que é um amor de pai. Ele seria meu super-herói, sabe? Pois é, ele apareceu agora, achando que tem moral pra vir mandar em mim, mas esqueceu que quando eu mais precisei dele, ele nunca esteve presente. Ele tá achando que a presença dele é aquele dinheiro? Não. Eu trocaria tudo. Eu deixaria tudo, qualquer coisa, só pra ter ele, pra ter passado a minha infância ao lado dele, pra poder ver o brilho no olhar dele, pra poder ver ele sentindo orgulho de mim, sabe? Poxa, eu queria um pai, eu queria um amigo. Ele ficou tanto tempo longe que hoje parece que ele é meu inimigo. Eu trato ele como se ele fosse um irmão, porque eu não vejo ele como pai, porque pai pra mim é aquele que cuida, que protege, que alimenta, que quando a gente tá doente ele socorre a gente. Não é aquele que dá dinheiro e vira as costas. O dinheiro não resolve tudo. Resolve alguns problemas, mas tudo não. Eu queria um pai. É difícil pedir um pai. Acha que só porque me registrou fez mais do que sua obrigação, querido? Você acha que só porque você me registrou você já cumpriu seu papel? Não, você fez mais do que sua obrigação me registrando. É o seu dever. Você não me fez? Você nunca falou que me ama. Você nunca me abraçou. Quantos natais, quantos anos novos, quantos aniversários, quantos Páscoas, feriados, eu só queria um abraço seu. No dia a dia, eu queria só um abraço seu. E você nunca, nunca se importou comigo. Nem se importou com abraço, com carinho, com nada. Aí agora você aparece, você surge do nada, querendo me reconhecer, querendo dizer que me ama, isso e aquilo. Não, você não me ama. Você nunca me amou. Mas eu vou deixar claro que eu não sou mais aquela criancinha boba que queria um abraço, que queria amor, que queria carinho. Porque hoje eu sou fria, por sua culpa, você me ensinou a ser assim. Você não é presente na minha vida, pai. Você nunca foi presente na minha vida. Você me fez falta. Até hoje me faz. Mas eu prefiro você longe porque me dói menos, sabe? Te ver todos os dias está me doendo muito. Eu imagino como poderia ter sido. Que pena. Que pena que você foi ausente na minha vida, pai. Eu sei que você tá longe e provavelmente não tá vendo esse vídeo. Mas se você tiver, dá algum sinal, tá? Tenta se explicar por que você fez isso. Tenta pedir desculpa, tenta, sabe, reparar seus erros. Pai, se é que eu posso te chamar de pai, né? Olha, você não é e nunca foi homem de verdade, tá? Você nunca vai ser um pai de verdade. Eu sei que muitas crianças não queriam ter um pai como você. E graças a Deus não devem ter, né?
pai. Quer dizer, Vander, né? Já que é disso que eu tenho que te chamar, já que você não é pai. Já que se você fosse pai, você estaria aqui comigo, estaria do meu lado. Eu te odeio. E, gente, pessoal das redes sociais que estão vendo, me desculpem por esse desabafo, mas é só pra vocês saberem como se sente uma criança que foi abandonada pelo pai e que tá muito magoada. Eu estou muito revoltada com você, Vander. Olha, eu te odeio, tá bom? E nunca mais, a não ser que seja pra reparar seus erros, mas nunca mais aparece na minha vida. Tá? Tchau. Fui. Não abandone seu filho por uma separação. Ele continua sendo seu filho. Seu apoio é muito importante para o crescimento dele.